Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Provérbios 19. Provérbios 19, amém? Queridos, todos nós temos um propósito, todos nós temos valor, amém? Valor é algo muito íntimo, muito ímpar, vai da cultura de cada um, da cultura do lar, da cultura da casa, da cultura da família. Valor é algo que ou nós temos, ou nós temos. Amém? A questão é que muitos valores se chocam. E por esses valores se chocarem, a gente se preocupa muito. Provérbios 19, 21. Versículo 21. Um dia uma pessoa me disse, olha, fulano não tem nenhum valor, não tem nenhum princípio. Eu a corrigi dizendo, não, fulano tem valor, tem princípios. É que os valores e os princípios deles são diferentes do que a Bíblia diz, do que nós temos como norteadores sobre nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. E ele nos ensina como? Ele nos ensina a perdoar, porque o Espírito Santo é moderador, ele é que nos convence do erro e do pecado. Amém? Se você está atolado no pecado, se você está afundado no pecado, ou você naturalizou o pecado, e você não se choca mais, é porque o Espírito Santo não está atuando. E uma das coisas mais sérias que tem é quando o Espírito Santo não atua mais na nossa vida. Isso era tão forte que o rei Davi diz lá no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito. E nós estamos vivendo um momento muito sensível, onde as pessoas têm perdido essa conexão com o Espírito Santo. As pessoas têm perdido porque nós estamos vivendo momentos de emoções. Nós queremos sentir. Diga bem alto assim, andar com Jesus e ter o Espírito Santo não é sentir. É praticidade. Por quê? O Espírito Santo, ele age nas nossas emoções, ele transborda as nossas emoções. Mas muitas vezes a gente vai estar cheio do Espírito Santo e a gente vai estar angustiado, a gente vai estar sentindo tristeza e dor. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do erro, do pecado e da humanidade, nossa humanidade. Nós nos entristecemos conosco mesmo. O Espírito Santo, ele não é acusador. Ele não te acusa. Mas ele argumenta com você de forma a te convencer. Quando o sacerdócio, o pastoreio diz para você, olha, isso está errado. E aquilo que ele está dizendo está em consonância, em congruência com a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, porque pode ser que o pastor está te corrigindo fora da palavra de Deus. Mas quando o líder da tua célula, quando o teu pastor te corrige ou te orienta, respaldado pela palavra do Senhor, e aquilo continua normal na tua vida, aquele pecado, e você se ofende, entra um outro espírito. O espírito imundo, ele é acusador, ele fica te acusando e ele te causa uma aversão àquele que está te corrigindo, te exortando, te admoestando. E é chato ser admoestado, sim ou não? Você já teve aquela pessoa que fica falando para você, isso é errado, isso é pecado, isso não faz assim, está errado, tal. A gente não gosta de levar essas invertidas, a gente gosta de ter o nome, não, está certo, você vai por aí mesmo. Este texto a gente vai usar de abertura para um texto mais profundo, tão profundo quanto mais profundo.
Esse texto diz assim: muitos são os propósitos do seu coração. Porém, o conselho do Senhor prevalecerá. A contemporânea diz assim: muitos são os planos do seu coração, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Às vezes nós fazemos planos de mudanças radicais na nossa vida. A gente quer mudar de cidade ou de igreja, ou de bairro, de núcleo social, de núcleo de relacionamento, de irmandade. A gente começa a arrumar defeito nas pessoas, e pessoas têm defeito em todo lugar, sim ou não? Todo mundo tem defeito. Onde o ser humano está, ele vai arrumar problema em tudo. Porque nós gostamos daquilo que é palatável, que é saboroso, daquilo que é diferente. Nós gostamos do belo, nós gostamos das coisas bonitas, nós gostamos de paisagens, de visagens. Porque nós gostamos de sentir conforto. O sábio Salomão, quando ele escreve esse provérbio, ele deixa bem claro: muitos são os planos do seu coração, mas o propósito do Senhor vai prevalecer. Então não importa o que você vai fazer, é o propósito de Deus que vai prevalecer. Não importa para onde você vai fugir, o propósito do Senhor vai prevalecer. A gente poderia colocar isso aqui para quem estuda física, para quem estuda alguns teoremas, que é a famosa lei de Murphy: não importa o que eu faço, o que tem para acontecer, vai acontecer. Quando nós estamos com Deus, não importa o que você faz, o que tiver para acontecer, Deus vai fazer acontecer. Porém, a gente pode atrasar isso. A gente pode atrasar a bênção, a gente pode atrasar a nossa vida com escolhas erradas. Em 2013, em março de 2013, nós estávamos fazendo uma reforma no templo da igreja, quando era em outro bairro aqui. E um dia eu trouxe uma mensagem que foi muito marcante e poderosa para a igreja naquela época, que dizia assim no texto: uma escolha errada pode e atrasará a sua vida em décadas. Cadê os casais aqui? Olha para sua esposa, para o seu marido. Pergunta assim: eu escolhi certo ou errado? Hoje, enquanto aconselhava uma jovem, eu disse: jovem, eu quero te fazer uma pergunta sobre o relacionamento. Os seus pais são contra? Sua mãe é contra? Não, pastor, minha mãe é super a favor. Eu falei: então você já tem a resposta de bênção na sua vida. Porque quando nós não temos a bênção dos pais, quando nós não temos a bênção do sacerdócio, quando nós não temos a bênção, nós já temos aí algo muito triste. Quantas pessoas estão aqui hoje que os pais foram contra o relacionamento e você escolheu errado e está sofrendo até hoje? Você escolheu mudar numa hora errada, você escolheu se relacionar com a pessoa errada, você escolheu o trabalho errado, você entrou na faculdade no curso errado. E você fica empurrando. Pastor, mas então quer dizer que se eu estou num casamento que eu não sou feliz, eu tenho que largar? Não, querido, é igual manga. Você chupou a manga, tem que engolir o caroço. Olha para o lado aqui e fala: como você está lindo, meu caroço.
Às vezes o caroço está mais gordinho, às vezes o caroço está mais magrinho, né? Às vezes o caroço está novinho, ou está velhinho. Brincadeiras à parte. Entendamos que muitas das nossas decisões, ela atrasa. Quando você mulher, quando você homem, entra num relacionamento com uma pessoa que não era para você estar, e hoje você está sofrendo no seu casamento, sofrendo, o seu filho está sofrendo, você está separado por causa de uma escolha errada. Você, homem, está pagando pensão, e além da pensão há uma perseguição, há um problema. Você, mulher, você está recebendo uma pensão que parece estar recebendo uma esmola. Por causa de escolhas erradas, porque você agiu pelos seus impulsos, porque você agiu com as pulsões das suas escolhas. Aí Deus te tira do meio desse imbróglio, dessas coisas, e te leva para um lugar novo, mas você fica vivenciando ontem, vivenciando o passado, você não quer sofrer mais, você não quer ser mais machucado, você está dolorido, e tudo que vem causa dor. Assim como uma escolha errada pode atrasar a sua vida em décadas, uma escolha certa pode mudar a história da tua história. A história de como você conta a sua história. Há histórias que não precisam mais ser contadas. Todas as fases da nossa vida é importante, todas, sem exceção. Todas as fases são importantes. As boas, as não tão boas. Pastor, eu passei por experiências ruins. Foram ruins porque você vivenciou, mas hoje elas não são mais ruins porque você está aqui. O grande problema é que a gente fica vivendo as experiências de ontem. As coisas ruins. Nós gostamos das coisas ruins. Nós gostamos de nos lastimar, de contar histórias de coitadismos. Mas hoje você não é mais coitado. Amém? Você não é mais. Nós estamos vivendo, e esse período que nós estamos vivendo não é dessa era. Lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, livro do profeta Ageu é tremendo, conta a história. O profeta Ageu conta a história de quando Ciro libertou o povo e devolveu o povo para ir para casa, para construir o templo, reconstruir o templo. Isso aconteceu 520 anos antes de Cristo. E o povo voltou para casa, a função, o rei libertou o povo e liberou o povo para eles ir para casa para reconstruir o templo. Diga aqui, reconstruir o templo. O que o povo fez? Voltou para casa e começou a fazer casa. Você quer prosperar na sua vida? Você quer alcançar graça na sua vida? Você quer alcançar sucesso na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua vida social? Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloque o chamado de Deus na sua vida em primeiro lugar. Muitas coisas você sofre. Se você contar aqui a história do profeta Ageu, versículo 5, diz assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerei os vossos caminhos, semeai muito, versículo 6, e colheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, e não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como num saco furado. Nós trabalhamos, chega no fim do mês, nada. A gente compra a roupa não veste bem. A gente compra os sapatos que você comprou, fala, nossa, que feio. Você compra um carro, não era esse que eu queria. Nós nunca nos saciamos, sabe por quê? Porque o nosso foco não está no que é principal.
Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa conosco. Ah, mas então quer dizer que Deus não se preocupa comigo quando eu não me preocupo? Não, presta atenção. Você tem 2 filhos. Um te dá carinho, te dá presente. O outro só te dá bufetada. Qual que você vai achar mais agradável? Você quer ficar mais com quem? Que se apanha ou com o outro que te agrada? Assim é Deus. Eu sempre falo para os meus filhos, você quer me chamar a atenção? Não faz coisa errada, faz a coisa certa. Quer me chamar a atenção? Eu estava agora à tarde em casa prestando atenção no Juan tocando piano. Aquilo me acalma. Eu sei onde meu filho está. Ele poderia estar, pai, eu quero ir para o shopping, pai, me leva no shopping, pai, pega o carro. Não, eu sei onde meu filho está. Não que ele não possa ir no shopping, só que eu sei que se ele for para o shopping, ele não vai se envolver com pessoas que não é para o convívio dele. Não vou dizer erradas, porque na vida delas elas estão certas. Elas vivem aquela cultura, é a cultura delas. Mas não é ambientação para a minha casa ou para o meu filho, porque faz parte das minhas escolhas. Então, o que o profeta Ageu vem e ele traz? Olha, vocês estão preocupados com as vossas casas estucadas, apaineladas, e vocês largaram a casa do Senhor. Sabe o que eles faziam? Em vez deles colherem as madeiras, os materiais para construir a casa do Senhor, eles construíam a casa deles, pegavam o resto, a sobra das construções e levavam para fazer o templo, e deixavam no templo, está escrito, deixavam no templo, apodrecendo. O que você dá para Deus? O seu tempo ou o resto do seu tempo? O que você dá para Deus? O seu melhor ou o resto de tudo? Ah, pastor, o senhor vai falar de dízimo e oferta? Não só, não é dízimo e oferta, é caráter. Diga assim, caráter de Deus. De saber que chegou o dia da Santa Ceia, pode fazer chuva, pode chegar o parente mais saudoso em casa. Se ele não quer vir para a igreja, que fique em casa. Nossa, pastor, isso é de uma freira. Não, isso é comprometimento com aquele que é o meu Senhor, o meu Deus. A igreja agora lançou um projeto evangelístico. Vamos fazer, vamos para as casas, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos trazer essas pessoas para Cristo, vamos fazer a igreja crescer, vamos fazer precisar de 2, 3, 4, 5 cultos. Precisamos ganhar almas. Mas a primeira que eu preciso ganhar é a minha. Porque às vezes eu fico em casa falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando mal das pessoas, e aí eu quero que as pessoas da minha casa se convertam. Se eu não sou convertido. Ageu sofria com isso. Se você ler esse livro do profeta Ageu, você vai se assustar, você vai se escandalizar como ele é atual. 520 anos antes de Cristo, no governo de Sírio, rei da Pérsia. O povo ganha a liberdade, mas não sabe da primazia a liberdade. Ganhou a liberdade por causa de Deus, mas Deus não participava mais das suas vidas. As razões participavam. Precisamos fazer nossa casa, precisamos construir nossa casa, precisamos plantar nossa horta, precisamos cuidar da nossa cabra, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Quando a casa cai, a primeira coisa que eles procuram é o profeta. Então Deus faz uma intervenção direta e objetiva e diz, ops, para aí. O profeta chama Zorobabel, chama os sacerdotes e diz, para. Diga para o irmão que está do seu lado, para. Vamos direto agora, vamos dizer assim. Para de arrumar defeito na igreja. O defeito está em mim. Porque eu, junto de um corpo,
constituo igreja. Então a minha igreja é o resultado de como eu estou sendo igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: eu não gostei disso. Problema teu. Isso é sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu preciso me dispor, eu preciso me lançar, porque sempre, presta atenção, irmãos, eu vou contar uma história para você. Quem é casado aqui? Quantos homens tem aqui? Nossa, que voz fraca. Quantos homens tem aqui? Quantas mulheres tem aqui? Quantos homens que tem aqui? Quantos homens tem aqui que sabe que existe mulher mais bonita que a sua? Só teve 2 ou 3 corajosos. Quantas mulheres tem aqui que sabe que existe homem mais bonito que o seu? Aí. Isso é um fato. E eu, como pastor, sei que tem igreja aqui que é mais agradável que a minha. Que o culto é mais gostoso que o meu. Que as paredes é mais bonita que a nossa. Que a cadeira é mais confortável. Que o pastor ou a pastora fala de forma mais suave e agradável. Mas sempre a do vizinho é mais bonita. E quando você entra na casa do vizinho, você vai descobrir que a tua vida é um paraíso. Porque às vezes a gente se encanta com a roupa da mulher. Mas quando ela tira a roupa e tira aquela calça, liga. O irmãozinho, quando tira a cinta e a roupa apertada, a barriga... A nossa igreja somos nós que construímos. Quando nós nos dispomos, quando nós não retemos o que é do Senhor. E quando falamos em reter o que não é do Senhor, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de caráter. De lutar pela nossa bandeira, de lutar pela nossa casa, de lutar pela nossa vida, de lutar pela exemplificação, de chegar e pastor e falar: pastor, a minha igreja é a igreja do Senhor. Nós precisamos fazer os nossos pastores ficar mais felizes, fazer a obra do Senhor de forma mais despojada, mais leve, não gemendo. Pastor, o senhor tem que ser mais contente, mais alegre, mais feliz. O senhor tem que... Sim, tenho. Me deixe. Porque é o seguinte, irmãos, nós apontamos muito, nós olhamos muito, nós nos preocupamos muito, nós não podemos fazer isso, nós temos que envolver, fazer o nosso melhor, fazer a obra do grupo de mulheres ser mais fácil. Fazer a obra do grupo de crianças ser mais fácil. Os nossos professores fazem o que há de dentro das suas capacidades ali. E falando de capacidade, nós não temos gente ignorante, não. Cuidando dos professores, nós temos pedagogo, nós temos professora pedagoga, 2 pedagogas. Engenheiro, nós temos profissionais do administrativo. E na coordenação nós temos uma pastora que é psicopedagoga. E na coordenação geral nós temos um pastor que é psicólogo, neuropsicólogo de infantil. Mas é mais fácil lidar com as crianças do que com os pais. Os pais não entendem que criança se estranha. Ai, meu filho está lá e vai ser agredido.
Precisamos entender que a igreja está sofrendo um bombardeio de malignidades. E isso acontecia no período de Ageu. Isso acontecia com a igreja o tempo todo, porque muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Mas para ele prevalecer, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos entender que a nossa casa, nós temos que vestir a camisa e fazer a nossa igreja ficar não igual, mas melhor, e ser a melhor igreja dessa cidade, e ser a melhor igreja dessa cidade, região, estado, e ser a igreja melhor do Brasil. E como nós vamos fazer isso? Vestindo a camisa e mergulhando, largando as nossas feridas do passado e buscando, digo são assim, novas feridas. Porque quem está na guerra vai apanhar. Ai, é só amor. Não, não é só amor, não. É batalha. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Precisamos fazer escolhas corretas. Precisamos fazer escolhas que vão mudar a história da nossa vida espiritualmente. Preste atenção. A igreja é um organismo espiritual. Ela é um corpo espiritual. Amém? E que ela é norteada pela palavra de Deus e ela é tomada pelo Espírito de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Quem aqui já foi num casamento? Assistir casamento? Todo mundo, né? Sim ou não? Todo mundo fica curioso para a hora da chegada da noiva, amém? Aquelas noivas vestidas de princesas, né? Aquelas coisas maravilhosas. Eu me lembro quando eu fui me casar, a expectativa, aí a pastora apareceu na porta, aquele vestido lindo, né? Toda diferente, toda, uau, né? A noiva. Quero te perguntar, cadê os homens que estão aqui? Cadê as mulheres? Você imagina, marido, noivo, a sua noiva está toda bela, toda linda, toda vestida, de repente alguém chega e pega e levanta a saia da noiva e olha embaixo. É respeitoso? É ridículo. Então por que os membros do corpo querem ficar olhando debaixo da saia da noiva? Em vez de admirar a noiva. Pastor, essa palavra que o senhor disse agora é de uma violência. A igreja tem sido violenta. A igreja, ela fica procurando com lupa defeitos. Mas ela não olha para o espelho para ver que o defeito está em si. Para ver a sua maquiagem, a sua veste. Então nós preferimos admirar, visitar, ou ficar olhando a noiva dos outros. Porque na minha casa dá trabalho cuidar da minha casa, amém? Dá trabalho cuidar da minha casa. Diga assim, cuidar do meu nariz. Dá trabalho. Porque me obriga a tomar decisão. Porque quando eu cuido da minha casa, eu vejo os meus defeitos. Quando eu cuido da casa dos outros, eu só olho o defeito dos outros, não olho o meu. Joel chama o corpo, Joel chama todos aqueles que foram liberados porque eles tinham perdido o propósito. O propósito era reedificar o templo e eles só ficavam cuidando de si. Cuide das coisas do Senhor, o Senhor cuidará das tuas. Para de sofrer, para de pôr saquetel furado. Pastor, eu não tenho prosperidade. Olha as suas prioridades. Para de ter um olhar miserável. A palavra de Deus diz que bom é Deus. Amém? Quem diz isso? Jesus. Eu não estou aqui para ser bom. Eu estou aqui para ser seu pastor. Eu estou aqui para ser bíblico. Eu estou aqui para ser sacerdote. Para
para ser seu pastor. E 99% dos dias eu não vou ser bom, de jeito nenhum. Quando você fizer algo errado, eu não vou ser bom, de jeito nenhum. Porque tudo que eu vou te falar vai te desagradar. Mas se você estiver perdendo o seu emprego, eu vou lutar por você até o fim. Se você estiver perdendo a sua casa, eu vou lutar por você até o fim. Se você estiver perdendo a sua saúde, eu vou lutar por você até o fim. Se você estiver perdendo o seu casamento, eu vou lutar por você até o fim. Mas em nenhum momento eu vou ser bom. Quando Jesus disse isso, ninguém entendeu. O homem rico, ele chegou e falou: bom mestre. Não, bom é Deus. Aí ele pergunta: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e siga-me. Aquela palavra constrangeu o coração daquele jovem rico, sabe por quê? Porque ele estava apegado àquilo que a sociedade dizia que era bom, ser rico. Às vezes a gente está apegado àquilo que a sociedade diz que é bom. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que sair da igreja feliz. 99% de um culto bom, você vai sair da igreja infeliz. Como assim? Nossa, eu fui para o culto hoje, eu fui repreendido pelo Senhor. Porque ser feliz é corrigir a nossa vida. Ser feliz é andar nos caminhos do Senhor. Ser feliz é mudar a nossa história. Ser feliz é entender o que Ageu disse. Se você pegar a palavra do profeta Ageu, você vai falar assim: nossa, depois dessa palavra o povo ficou tudo revoltado. Ficou, irmão, o povo ficou tudo revoltado. Mas eles se arrependeram e eles canalizaram suas forças. E eles começaram a lutar. Eles entenderam, Zorobabel os orientou e eles começaram a olhar para o templo. Precisamos entender que a nossa vida precisa mudar, amém? Pare de escolher coisas erradas. E o que é coisas erradas? Eu quero encerrar com isso. Diga assim: todas as coisas são certas, até mesmo as ruins. Mas não existe coisa ruim. Existe ponto de vista do que é bom e do que é ruim. Para um traficante, traficar é bom. Para um matador, matar é bom. Para uma prostituta, prostituir é bom. Para um bebedor, para um alcoolista, um alcoólatra, beber é bom. Para um cristão, fazer aquilo que está fora da palavra de Deus não é bom. E aí, como que eu sei? A Bíblia dá listas e listas e listas e listas e listas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deuteronômio capítulo 5, capítulo todo. Êxodo capítulo 20. Esses dois, os 10 mandamentos. O outro, as obras da carne. E o fruto do Espírito: paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, amor, bondade. Contra essas coisas não há lei. Diga para o seu irmão assim: irmão, o que eu quero fazer, na maioria das vezes, eu não posso fazer. Então eu aprendi, com a palavra de Deus, que eu não faço o que quero e o que gosto. Eu faço o que é preciso. E andar com Jesus é fazer o que é preciso, não o que gosta. Se você está aqui hoje agora, é porque você está fazendo o que é preciso. Porque talvez o teu corpo estaria pedindo para você estar deitado numa cama, você está assistindo uma novela, para você estar assistindo um Fantástico, para você estar no shopping, para você estar numa lanchonete, para você estar na casa de um parente, estar numa chácara, ou para você simplesmente estar na caixinha do nada. Mas já que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, por que não fazer com prazer? Por que não fazer com gosto? Por que não fazer o que eu quero? Ah, pastor, o que me segura na igreja é o irmão fulano de tal. O que me segura na igreja é meu filho. O que me segura... Não, o que está te segurando na igreja é porque Deus ainda acredita em você. Ele está usando a tua família como desculpa para você ficar, porque Ele ainda acredita em você.
Ele acredita que você vai despertar com a palavra de hoje. Que você vai se lançar, que você vai se preocupar com a igreja, se preocupar com a festa que a igreja vai fazer, se preocupar com o irmão que está do seu lado, se preocupar com aquele parente seu que precisa ouvir a palavra do Senhor. Nesses dias que a célula vai estar aí de descanso, nós vamos estar fazendo esse movimento, que você se lance nesse movimento, que você vai lá e leve a palavra de Deus, que você se coloque, se aliste, que você traga visitantes, que você fale do amor de Deus e que você vai poder sentir. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa próspera. Sabe por quê? Porque eu não imerso esforços para o Senhor. Tem dia, que o Senhor me dá tanta coisa para fazer. Seja um fazendeiro do Senhor. A palavra fazendeiro vem de trabalho, de fazer. Faça. Você quer ver a tua empresa prosperar? Faça para o Senhor. Você quer ver você não ter tempo? Vem um dia capinar a igreja, despropositadamente. Tem enxada aqui, você não precisa nem pedir enxada. Tem um irmãozinho que frequenta aqui a igreja. Ele trabalha para alguns irmãos aqui da igreja. Aquele homem não falta trabalho, ele ganha super bem. Ele chega aqui com a bicicletinha dele, deixa ali, entra aqui, assiste o culto. Ele é próspero. Ele é bruto, ele é rústico. Mas ele ganha mais do que muito pai de família aqui dentro, não falta serviço para ele. Sabe o que ele faz? Ele não fica pedindo chave, não. Tem dia que ele vem com a enxadinha na bicicleta, para lá fora, pula o portão, capina e vai embora. Sabe o que eu vou pagar ele? Eu chego nele, vou te pagar. Não, pastor, eu estou fazendo para o Senhor. Você não vê ninguém bater palma para ele, você não vê ninguém elogiar ele. Eu acho que ele nem está aqui no culto. Hoje ele não está aqui. Não está hoje, né? Não tem dia, não tem hora, não tem serviço, não tem dor. Entenda qual é o seu papel no reino de Deus. E faça tudo despropositadamente. Se você toca no altar, faça o seu melhor. Se você faz outra atividade na igreja, faça o seu melhor.